A menina de 13 anos morta dentro de casa, aquele pedido de socorro que nós mostramos, Léo, no fim do programa de ontem. Quer dizer, uma pessoa que confia na Rede TV Record, no Cidade Alerta, e nos confidenciou de que ela pedia socorro para uma amiga porque vinha sendo maltratada, apanhando feio do pai. Confere. Olha, pelo menos é isso que dá a entender, porque as mensagens são muito claras, Paulo, e são assustadoras, já que ela não diz assim, olha, tô machucada, mas não quero dizer o que aconteceu. Ela diz, meu pai me agrediu, eu tô sangrando, eu não consigo sair de casa, tenho que esperar ele dormir para sair. Mostra, a gente imagina uma criança, uma adolescente acuada, com medo de sair ou de fazer algumas coisas dentro de casa, senão quando o pai bebe, ou pelo menos é isso que ela dizia ali, né, ó, meu pai bebeu e me agrediu. Parece até que ela conta um pouco de um comportamento que a gente não sabe se aconteceu mais de uma vez, mas pelo menos naquele momento, sim. Quando? Isso foi no início de julho. A gente tem a data, inclusive, dessa conversa. Anota aí você que está acompanhando a gente. Dia 2 de julho de 2024. Ou seja, há poucas semanas, no início deste mês. E aí, nós viemos até aqui, logo aqui atrás, fica o colégio estadual, onde a Monielle estudou por cerca de 3 meses. Há pouco tempo, mas fez muitas amizades. Eu conversei com uma das colegas dela, uma das amigas, uma das melhores amigas, que contou, entre tantas coisas, uma informação muito importante. E que conversa com esses prints assustadores, de que ela teria se machucado, chegou no colégio numa quarta-feira, no dia 3 de julho, ou seja, um dia depois da troca de mensagens, chega no colégio com um machucado na perna, no joelho, exatamente o que ela diz na mensagem, me machuquei na perna. E aí ela não aguenta de dor, a dor é tão insuportável que ela vai para casa. O que ela falava era que ela morava com o pai e que a mãe dela estava fora. Ela faltava bastante? Muito. Tipo assim, vamos supor, numa semana ela vinha quantas vezes na semana? 1 ou 2. E vocês perguntavam, aconteceu alguma coisa? A gente perguntava, daí às vezes ela falava que ela estava doente ou que ela tinha que ficar em casa por causa do pai. Às vezes ela saía bastante porque ela estava com dor, dela ia embora mais cedo. E a única vez que ela foi machucada, que ela falou que ela tinha caído e machucou o joelho. Você lembra quando que foi? Foi, acho que mês passado, mais ou menos. Ou no começo de julho, mais ou menos? É, por aí. Só que na semana antes de ter acontecido, ela não veio? Não. Ela não veio nem um dia? Nenhum. Não veio nem um dia na semana anterior ao assassinato e confirma para as colegas que estava com uma dor na perna, por coincidência ou não, exatamente um dia depois da troca de mensagens. E nós nos aprofundamos para entender como que essa menina vivia, como a Monielle vivia dentro de casa. E nós conseguimos uma imagem também exclusiva que mostra como era o quarto dela, sem uma cama, muita bagunça, com um cheiro, um odor muito forte de mofo, ou seja, parece que não era muito bem cuidado e que talvez indique uma situação ali que nem uma menina de 13 anos ou nem ninguém deve viver dentro de casa. A gente está com a imagem aí. E aí nós procuramos o Conselho Tutelar, não só aqui de Fazenda Rio Grande, mas 3 conselhos tutelar. Fazenda Rio Grande, Telêmaco Borba e Ortigueira. Por que tantos conselhos tutelar? Porque a mãe da vítima, ela morou em um momento em Ortigueira e depois em Telêmaco Borba. E ela foi até o Conselho Tutelar porque a gente mostrou aqui a filha dela, a irmã da Monielle, falando assim, ó, a minha mãe queria de tudo que a filha voltasse para casa e não conseguia, mandava mensagem, a filha não vinha. Supostamente ela dizia que não queria vir. Aí ela vai no Conselho Tutelar de Ortigueira e eles falam assim, ó, a senhora tem que procurar a justiça, tem que ir lá no fórum. Ela foi lá e não conseguiram resolver o problema dela. Ela foi no Conselho Tutelar de Telêmaco Borba e lá eles disseram, não, a gente vai entrar em contato com o Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande. E eles mandam um ofício para que o Conselho Tutelar aqui de Fazenda Rio Grande verifique a situação. Segundo o Conselho Tutelar de Fazenda Rio Grande, eles vão até o condomínio, chegam lá e perguntam se a menina quer voltar para ficar com a mãe. Ela diz que não. Mas aí não é verificado como é que era o comportamento, porque o que a gente está ouvindo das testemunhas dizia o seguinte, ela faltava muito à aula, ela ficava sozinha boa parte da semana porque o pai viajava, além de uma situação como a gente viu do quarto dela. Então, fica aí bastante complicado e a mãe indignada, porque ela disse que procurou os órgãos e não conseguiu resolver. Vamos voltar a relembrar esse caso desde o início, principalmente na ordem dos acontecimentos, porque hoje eu conversei com as testemunhas que deram mais detalhes de toda essa história, que a cada dia que passa está ficando menos difícil da gente entender, mas está longe de ser esclarecida.
um caso cheio de pontas soltas e até mesmo contradições. Vamos à ordem dos acontecimentos. Primeiro, no início da noite do sábado, dia 27 de julho, o pai de Moniele encontra com um homem, hoje suspeito de ter cometido o assassinato. Lá, conforme a polícia, eles fazem amizade e o pai o convida para um churrasco na casa dele. Os dois vão ao mercado, compram carne e cerveja. Por volta das 8 da noite, chegam no condomínio. Enquanto iniciam os preparativos do churrasco, Moniele é vista na entrada do residencial com amigos. Essa é a última imagem dela com vida. Cerca de 6 horas depois, durante a madrugada, o carro do pai de Moniele é visto saindo do condomínio. Segundo a polícia e testemunhas, quem dirigia era o amigo do pai, logo após ter cometido o crime. Na sequência, a vizinha de frente corre até a casa, até que a mulher sai e então chama por socorro. O pai da menina também sai. Ele corre de um lado para o outro e parece desorientado. A testemunha que conversou com a gente conta que, durante a ocorrência, com o corpo de Moniele sendo recolhido, o pai dela surgiu gritando que boa parte do dinheiro dele tinha sumido da conta bancária. O que foi relatado, para quem quisesse ouvir, é que ele tinha um valor de 16 mil reais na conta e quando ele foi se dar conta, ele estava com 200 reais. Diante de um crime desse chocante, você perde a filha e está preocupado com o valor na conta? Será que o suposto matador roubou ele? Ou o que será que aconteceu? A moradora do condomínio que conversou com a gente deu ainda detalhes de como teria sido a discussão no meio do churrasco, que para a polícia foi o motivo do assassinato de Moniele. Foi comentado que após o suposto matador falar que se fosse filha dele, ele arrebentava, porque ela se negou a ir comprar cigarro para o pai, ela saiu, se ausentou da garagem, foi para o seu quarto, se fechou e o pai ia até o quarto levar carne para ela, alimentar ela, porque ela não queria mais sair do quarto por ter ficado chateada da maneira que o suposto matador falou com ela, né? E com o pai. Conversamos com essa testemunha por alguns minutos, onde ela foi trazendo um pouco a respeito desse comportamento do pai, que chamou a atenção de todo mundo ali, principalmente quando o corpo da Moniele estava ali, sendo recolhido. Além disso, ela fala de pontos importantes da investigação e até o que tem chamado a atenção dos prints que nós trouxemos, destas supostas agressões que ela vinha tendo. E aí a gente tinha essas informações, mas com esse depoimento da colega, parece que as peças do quebra-cabeça vão se montando e parece que essa menina pelo menos sofreu no início de julho. Vamos acompanhar. Uma conversa que pode ser interpretada como um grito de socorro. De um lado, Moniele, do outro, uma pessoa de confiança. Primeiro, ela fala que está machucada e deixa claro, foi culpa do meu pai, ele me agrediu. A amiga se assusta e tenta entender o que aconteceu. Moniele então diz que o pai bebeu e a agrediu simplesmente porque ela não quis abrir a porta do quarto. E dá a entender que vive com medo dentro da própria casa. Diz ainda que sofre ameaças e reforça ter tido as pernas machucadas. Nesse outro print, Moniele diz que só pode sair de casa quando o pai dormir e termina dizendo que precisa sair dali, mas não consegue. As mensagens foram trocadas em 2 de julho, cerca de 4 semanas antes do assassinato da jovem. Os prints começaram a rodar entre os moradores do condomínio palco do assassinato e assustaram todo mundo. Conversamos com uma testemunha que preferiu não ser identificada. Você saber que uma adolescente que reside com seu pai está sendo agredida dentro de casa e de alguma forma tenta pedir socorro, mas talvez por medo, represália, ninguém informa nada, ninguém passa nenhuma informação. Infelizmente, chegou a vias de fato da menina falecer. Então é algo terrível, assim, algo que assusta a todos.
Quase 10 testemunhas já foram ouvidas, entre elas a mãe e o pai da menina. Seu Silvio respondeu às perguntas do delegado por mais de 1 hora e, na saída, falou pouco com a imprensa. Hoje eu não consigo, hoje eu já dei meu depoimento aqui na delegacia, então eu não posso falar para vocês que eu tenho que ficar remendando coisa. Não, o que é certo é certo. Então vocês vão ter uma entrevista comigo, pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo. Cheguei agora, fui lá enterrar minha filha, então ou vocês acham que é fácil para mim isso? Até no dia que aconteceu isso foi bem estranho, porque foi relatado que ela deu um último abraço nele, diferenciado dos outros momentos que tiveram juntos, então foi algo que chocou, né? E foi relatado também que ela esteve na distribuidora num determinado período com o pai lá e eles aparentemente estavam bem, mas, né, ela tinha esse pedido de socorro do qual ela tinha sido agredida pelo pai, né? Então é bem estranho. Em depoimento, pai e mãe não teriam falado nada de agressões ou maus tratos. Teriam dito apenas que Monielle escolheu viver com Silvio por ter mais liberdade, sem cobranças e uma vida regrada como era na época que viveu com a mãe no interior do Paraná. Ela estava morando com o pai desde os 12 anos. Ela tinha 13, então fazia 1 ano e pouco que, por opção da própria criança, com aval até do Conselho Tutelar, pelo que nos foi repassado, então teria aproximadamente 1 ano em que ela estava morando com o pai. Conversamos com exclusividade com a irmã da adolescente, que confirmou a escolha de Monielle. Minha irmã foi morar com o pai dela em questão de liberdade, porque com a minha mãe controlava ela, sabia que não podia sair a hora que queria, não podia fazer o que queria. E minha irmã, querendo ou não, o pai dela tentando suprir a falta que ele fez por muitos anos, né? Porque minha mãe a minha irmã era pequena, ele certamente deu a liberdade para ela, né? Ela podia sair, ela ficava sozinha lá, ela foi passar o período de férias e falou que queria ficar morando com o pai. Pelo que a gente observava, era uma menina que ficava muito tempo sozinha em casa devido ao pai viajar e ela ficava mais com amigos, né? Ela tinha a rotina dela de colégio, a rotina dela do dia a dia e aparentemente aparentava ser uma menina tranquila, né? Nada que desabonasse ela, mas ela ficava muito tempo sozinha, realmente. Por uma adolescente de 13 anos? A gente quer entender o porquê que ele fez isso com ela, porquê que ele machucou uma criança. Ela era uma criança. Bom, é fato o seguinte, quando você tem uma menina de 12, 13 anos, claro que elas querem ter liberdade, não querem controle, mas tem que ter controle, isso não dá certo. Né? Você tem que ter um pai e uma mãe para fiscalizar, para acompanhar, para orientar. Inclusive, nós descobrimos que a jovem morta já tinha namorado. E parece que o pai também não gostava dessa história aí, viu? Desse namoro. Ninguém está aqui defendendo, não. Ah, mas quer dizer que então ela faltava aula? Quer dizer que ela tinha namorado e o pai não apoiava? Ela teria que apanhar do pai? Ninguém está dizendo isso, hein? Ninguém está dizendo isso. Só estamos relatando fatos. Por falar em relatar fatos, conseguimos conversar com a mulher do caminhoneiro que é o suspeito de ter matado a menina. Lembrando que o caminhoneiro, ele continua foragido. Por que esse caminhoneiro não se apresentou ainda? Não voltou para casa, para o seio da esposa? Não é tudo muito estranho? O que levanta ainda mais a suspeita de que, de fato, ele tirou a vida dela. Tirou a vida dela. Se não tivesse, ele ia ser o primeiro interessado a dizer o que de fato aconteceu. Já já eu trago o depoimento da mulher deste homem de camisa amarela, que é o caminhoneiro lá de São Paulo. Já já o Léo me traz esse depoimento. O que será que essa mulher diz, hein? Sobre o marido que está desaparecido. Já voltamos.